Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito, ou que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido da palavra de Deus, e os versículos que antecedem este texto de igual forma é conhecido da igreja. Os textos que antecedem o que nós acabamos de ler, dois assuntos importantes que vejo Jesus tratar com os seus discípulos. O primeiro é o entendimento dos discípulos de quem Jesus era. Jesus pergunta aos discípulos, no versículo de número 13, Jesus vai até as partes de Cesareia, está nas partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos começam a responder, versículo 14, diz: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Jesus pergunta aos discípulos: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ou quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a Pedro que ele disse bem, e não foi carne e sangue que havia o revelado, mas foi o seu Pai que está nos céus. Jesus faz uma declaração a Pedro no versículo 18, dizendo: pois também tu, eu te digo, tu és Pedro, Petros, pedra pequena, e sobre esta pedra, Petra, que é uma rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: tu és pedra pequena, eu sou rocha, e sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, imagine esse vírus que se espalhou pelo mundo inteiro. O nosso Deus está conosco, nós estamos firmados em Jesus, que é uma rocha inabalável. Depois dessa declaração, Jesus começa a revelar aos seus discípulos que ele iria padecer. Versículo de número 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. É interessante que Jesus, ele faz um trocadilho de palavras quando ele diz que Pedro é a pedra pequena e sobre a pedra grande, a rocha, ele edificaria a sua igreja. Mas no versículo de número 22 em diante, Pedro toma a palavra e começa a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Quando Jesus fala da sua morte, Pedro, ele enxerga a morte como algo ruim, talvez na sua consciência. Ele enxerga a morte como algo muito ruim para o Senhor Jesus Cristo. Ele não desejava que Jesus passasse por isso. Ele diz: Senhor, tende compaixão, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus dá uma repreensão, e eu me imagino no lugar de Pedro recebendo essa repreensão de Jesus.
Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. E essa expressão que me serve de escândalo, em algumas traduções, e até mesmo no texto original que foi escrito, está escrito: me serve de pedra de tropeço. A pedra pequena que estava servindo naquele momento de pedra de tropeço, de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Pedro entendia que a morte seria o fim, a morte seria algo que Jesus não suportaria, a morte seria algo horrendo para Jesus, também muito pela influência de Satanás. Ele dá ouvidos à voz do inimigo e ele acaba proferindo essas palavras. Então nós entramos no texto que nós acabamos de ler. Diante disso, diante da declaração de Pedro, diante de Pedro entender que a morte, não compreender que a morte na verdade de Jesus não seria uma derrota, a morte de Jesus seria na verdade a maior vitória que a humanidade poderia ter, a maior vitória que nós temos foi a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A compreensão de Pedro naquele momento estava limitada, a compreensão de Pedro não alcançava o que Jesus estava dizendo. Então Jesus, ele diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Jesus está dizendo: se alguém quiser ser o meu discípulo, se alguém quiser seguir os meus passos, se alguém quiser fazer aquilo que eu mando, aqui, seguir as minhas palavras, se alguém quiser vir após mim, ser o meu discípulo, ser o meu servo, viver uma vida em dedicação ao meu propósito, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. É interessante, irmãos, que às vezes nós queremos usar de artifícios para trazerem as pessoas para Jesus, e às vezes nós dizemos, não fale sobre isso, não comente sobre aquilo, não trate desse assunto da palavra, porque talvez as pessoas não suportarão aquilo que você está pregando, que você está dizendo. Uma coisa que nós temos que entender é que a Bíblia não está guardada nem escondida de ninguém. A Bíblia ela está aqui para qualquer pessoa que quiser pegar a Bíblia, quiser abrir a Bíblia, quiser ver o seu conteúdo, e Deus não esconde de ninguém a sua palavra. Por que nós esconderíamos o conteúdo de que está na palavra de Deus? Porque nós deixaríamos de falar algo. E às vezes as pessoas usam de artifício para trazer as pessoas para Jesus, para que as pessoas permaneçam. Talvez nós tenhamos que ser um pouco mais brandos, talvez nós tenhamos que ser pessoas com palavras mais suaves, para que as pessoas permaneçam. Mas é interessante que Jesus fala aqui para os seus discípulos e para as pessoas que ouviam. Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Certa feita veio um jovem rico até Jesus, e ele dizendo: Jesus, o que eu faço para herdar a salvação? O que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus disse que ele deveria cumprir os mandamentos. Ele disse: eu estou fazendo isso. Jesus então disse para ele: pega tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Talvez se Jesus estivesse no pensamento de algumas pessoas de hoje, eu não vou tocar no assunto da riqueza dele, porque isso pode comprometer. Eu vou deixar ele perto de mim um pouco, para ele ir se transformando, e aí eu vou ganhar ele. Mas Jesus foi no ponto que deveria ir. Jesus falou: deixa tudo que tens e segue-me. Jesus falou a verdade para ele. Jesus não ocultou a verdade dele. Infelizmente, aquele jovem não seguiu a Jesus. Então o que Deus tem para nós através de sua palavra é sempre a verdade. É sempre a verdade. Ele sempre vai falar a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. E quando nós pregamos a respeito de Jesus, nós vamos falar a verdade para as pessoas que nos estão ouvindo, porque não são palavras persuasivas de sabedoria humana que vão convencer as pessoas, mas é a verdade pregada em demonstração de espírito e de poder que vai fazer com que as pessoas se convertam. É a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Negue-se a si mesmo. Talvez para algumas pessoas isso é demais.
Porque aqui nós estamos falando de renúncia própria. Você negar a si mesmo é você negar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, o seu próprio querer. Você se anula. Você se anula e você passa a viver neste momento para Deus. Você passa a viver para a vontade de Deus. O fato de muitas pessoas não se negarem quando recebiam o Evangelho, logo na igreja primitiva, foi uma das causas de surgirem muitas heresias. Então as pessoas recebiam a palavra com a sua mente incrustada com a filosofia grega. O pensamento grego, um pensamento, por exemplo, que eles tinham de que a matéria é má e de que o espiritual é bom, portanto o corpo do homem é mau. Essa era uma filosofia grega. As pessoas, elas ouviam isso e elas recebiam o Evangelho e misturavam o Evangelho com isso. Disso surgiu uma das heresias, das maiores heresias e das primeiras heresias da igreja, que foi o gnosticismo. Porque as pessoas, quando recebem o Evangelho, eles têm que abrir mão das suas filosofias, dos seus pensamentos do que é certo, do que é errado, da sua talvez moral ajustada ou não, e eles têm que abrir a sua mente para que somente a palavra de Deus venha preencher a sua mente. Somente a Bíblia, somente a verdade. Talvez você está aí recebendo a palavra de Deus, cheia dos seus quereres, das suas vontades e das suas filosofias. E talvez você oculte a verdade que está ali te incomodando um pouco, porque vai de encontro àquilo que você gosta de praticar. Mas se você quer seguir Jesus verdadeiramente, Jesus está falando para você: negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade, negue-se as suas filosofias. Não importa o que nós achamos, importa o que Deus Ele fala a respeito de nós e a respeito de todas as coisas. E por isso que o Evangelho, irmãos, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem branda. É uma mensagem confrontadora. Você chega para as pessoas, o Evangelho chegou a mim e chegou a você dizendo: você é um pecador, merecedor de condenação. E você precisa se arrepender. Mas uma boa notícia nós temos para você: Jesus morreu por você, e Ele te dá uma oportunidade de se entregar a Ele, de confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados. Ele é perdoador, vai perdoar os seus pecados, você vai nascer de novo e vai para o céu. Mas a mensagem da cruz é confrontadora, e nós vamos continuar falando sobre isso, a renúncia de si mesmo. Se você quer seguir a Jesus, renuncie-se a si mesmo. Vamos correr. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso aqui para nós, irmãos, talvez não seja tão impactante, porque nós vivemos 2000 anos de cristianismo. A cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz, quando nós falamos de cruz, nós entendemos, em nosso entendimento, está falando a respeito da morte de Jesus. Que maravilha! Da nossa salvação, do feito que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Fala-se dessa mensagem que salva, que liberta o pecador. Mas naquele tempo, antes de tudo isso ter acontecido, Jesus morrido, ressuscitado, o Evangelho ter sido pregado, as doutrinas terem sido estabelecidas e firmadas, o que era a cruz? Para o entendimento das pessoas que ouviam a Jesus, era uma forma de morte cruel, de condenação de morte cruel. Está escrito: maldito é aquele que for pregado no madeiro. A morte da cruz não era morte para os romanos. A morte da cruz era morte para os inimigos de Roma. Nenhum romano morria com morte de cruz. Mas a morte era um escândalo. A morte de cruz era um escândalo. A morte de cruz era algo terrível. E Jesus está falando essa mensagem. Isso, meus irmãos, para nós que pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando queremos abrandar a mensagem da cruz, nós temos que ter isso no entendimento. É Jesus que está falando isso. Jesus é o mais interessado de todos pela salvação das pessoas. E Jesus sabe que a salvação não vem por palavras de lisonjeio. A salvação vem pela verdade da cruz. E Jesus, ele está falando isso. Tome a sua cruz.
Quando Jesus está falando isso, as pessoas entendiam. Primeiro, nós vamos ter que morrer. Porque a cruz fala de morte, morte cruel, morte dolorosa. Fala-se de ser tido como maldito, fala-se de ser perseguido, fala-se de ser confrontado. Pegue a sua cruz, tome a sua cruz, tome. Essa palavra aqui, tome, na linguagem em que foi escrita, é levante. Levante a sua cruz. Eu imagino aquelas pessoas criando uma imagem, porque quando Jesus pregava, certamente era algo extraordinário. As pessoas, elas não apenas ouviam, mas viam tudo aquilo que Jesus falava. E elas vendo, elas levantarem a sua cruz, colocarem nas costas, e elas imaginarem o peso que aquilo teria, e elas imaginarem a vergonha que seria, e elas imaginarem a dor que elas teriam, imaginar que a sua vida cessasse. Para Pedro, que anteriormente tinha dito, mas Senhor, tem de misericórdia de ti, porque Jesus falou que ia morrer. Isso era terrível. A morte é terrível. Tome a sua cruz. Você que está aí na sua casa, você está carregando ela? Você está levando? Está confortável para você? É claro que o fardo de Jesus é leve, mas meus irmãos, quem leva a cruz e não sente, quem diz que leva a cruz e não sente, porque não está levando, não está carregando. Está carregando talvez as suas filosofias, os seus pensamentos, o que você acha certo a respeito de Deus ou não. Talvez você está levando o seu entendimento de Deus, mas todos nós temos que entender que há uma diferença entre o nosso pensamento de conceito de Deus e de fato Deus. Porque talvez você sirva um conceito de Deus, e se o seu conceito de Deus ele não se coaduna, ou seja, está atrelado à palavra, o pensamento que você tem a respeito de quem é Deus não está de acordo com a palavra, você não está servindo o Deus da Bíblia. Talvez você esteja servindo o seu ventre, talvez você esteja servindo a Mamon, talvez você esteja servindo aos seus desejos, aos seus prazeres, às suas vontades. Talvez você se tornou um Deus. Talvez você seja o Deus da sua vida, porque você serve aquilo que você pensa. Aí você tem o seu conceito de Deus, e o pastor vem com uma palavra que de repente vai de encontro a esse conceito de Deus que você tem, e essa palavra deturpa esse conceito de Deus que você tem. A verdade vai de encontro a ela, e você tem duas opções: ou você se converte ao Deus verdadeiro, ou você fica com raiva do pastor, com raiva do pregador, porque você tem um conceito de Deus que ele não está falando. Você está levando a sua cruz, você está servindo a Deus. Você não pode servir a Deus numa prática de pecado. Você não pode servir a Deus vivendo da forma que você quer e que te der na telha. A partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, essa palavra não cabe ao crente: eu vivo como eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Na verdade, nós vivemos pela palavra de Deus, nós vivemos pela verdade. E Jesus disse: tome a sua cruz, esse fardo, e siga-me. E seguir Jesus não era apenas acompanhar Jesus por onde Jesus ia.
O seguir Jesus aqui é ouvir o que ele falava e praticar o que ele falava. Seguir a Jesus aqui é tomar aquilo que ele fala e tornar agora a prática da sua vida. Você deixou tudo que era seu, você se renunciou, você negou a si mesmo, agora você está vazio, você precisa de algo. Jesus disse: siga-me. Deus, ele preenche. Isso que Deus faz te transforma, muda quem você é, muda o seu caráter. A renovação do nosso entendimento. Nós nos transformamos pela renovação do nosso entendimento. Sai o velho e entra o novo. Sai os nossos conceitos e entra o conceito de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Sai aquilo que nós achamos certo e entra aquilo que é verdade na nossa vida. Seguir a Jesus é fazer a sua vontade. E Jesus está falando isso para os discípulos, a respeito da cruz e da morte, até de forma literal. Todos os discípulos de Jesus, a não ser João, morreram pelo viés do martírio. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a palavra, essa expressão testemunha ali, na linguagem em que foi escrita a Bíblia, é mártir. Mártir pode ser traduzido como testemunha, mas geralmente nós entendemos mártir como uma pessoa que entrega a sua vida e morre por uma causa. Eu não estou falando aqui que você vai morrer pela causa de Cristo. Você pode morrer de velhice, mas eu estou dizendo aqui que você tem que estar disposto a até morrer pela causa do Senhor Jesus Cristo. Eu sou discípulo de Jesus. Eu, Apolo, sou discípulo de Jesus. Como eu sei? Como eu sei que eu sou um crente de verdade? Como eu sei que eu sou um crente nascido de novo? Eu sei disso quando eu estou disposto a entregar a minha vida pela causa do Evangelho. Jesus fala isso no versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus está dando uma escolha para eles. Você tem duas escolhas: negar a si mesmo ou continuar vivendo a sua vida como você quer. Tomar a sua cruz ou viver confortavelmente nos seus pensamentos. Me seguir ou seguir o mundo. Salvar a sua vida, buscar salvar, não me seguindo e perdê-la. O que Jesus está dizendo aqui: há pessoas que buscam salvar a sua vida não seguindo Jesus, quando perdem a salvação. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque o crente, e agora Pedro talvez comece a entender, o crente não morre. A morte para o crente não faz o efeito como que para as pessoas do mundo. Um pensamento maduro a respeito disso é Paulo. Paulo entendia isso muito bem. Paulo se sentia confortável, não porque ele era um masoquista, mas porque ele compreendia o que viria depois. Isso Jesus fala aqui também.
Paulo, ele está preso, e ele estava com uma sentença de morte, ou esperando a sua sentença de morte, ser condenado. Sua primeira prisão em Roma, ele escreve aos Filipenses. E parece meio paradoxal, contraditório essa carta, porque essa carta é chamada por alguns de Epístola da Alegria. Ele está preso, privado da sua liberdade. Ele está a qualquer momento correndo o risco de ser morto. Pode surgir uma sentença a qualquer momento. Paulo é condenado à morte. Mas ele está dizendo aos filipenses: regozijai-vos. Mais uma vez vos digo, outra vez vos digo, regozijai-vos. Como entender, meus queridos irmãos, a pessoa que está prestes a ser morta, ou correndo o risco de ser morta, está escrevendo para as pessoas: se alegre, se alegre, se alegre. Porque a alegria de Paulo não era uma alegria circunstancial, era uma alegria ultra circunstancial. A alegria de Paulo estava além da circunstância, porque a sua alegria não estava baseada no que acontecia com ele. A sua alegria estava baseada em quem Deus era, e Deus é imutável, e se Deus é imutável, a sua alegria não pode parar. Quando nós ouvimos o escritor dizendo: tende grande gozo quando passares por muita tribulação, tendes grande alegria, e nós procuramos entender isso. Como entender isso? Como entender que nós temos que ter alegria? Ele diz: a prova da vossa fé, como ouro que é provado no fogo, produz a paciência. A paciência te faz perseverar, e a perseverança te levará ao céu. Como se alegrar? Jesus, ele fala às pessoas a respeito talvez do sofrimento que seria eles viverem o Evangelho, renunciarem tudo, levarem a cruz, algo talvez assustador para muitos que estavam ali. E no versículo 26, Jesus continua dizendo: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Primeiro Jesus diz: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus fala: vocês vão me seguir e vai ter dificuldades no meio do caminho, mas a cruz vocês vão enfrentar, a morte talvez você enfrente, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus está falando: vocês não ficarão sem recompensa. Se vocês forem fiéis até a morte, vocês receberão a coroa da vida. Vocês acharão a vida de verdade, porque a vida verdadeira não consiste apenas nas coisas dessa terra. A vida verdadeira vai além daqui. Nós estamos aqui apenas em um ensaio, meus irmãos. Seria muito pequeno do nosso entendimento. E Jesus, e Deus fala através de sua palavra, que aquele que pensa apenas nas coisas dessa terra, ou espera de Deus apenas nas coisas dessa terra, é o mais miserável dos homens. Se nós entendemos apenas que esses 70, 80 ou 90 anos de vida que nós vivemos aqui na terra, tudo, você acha aí na sua casa, olha que coisa insignificante, que coisa pequena. E ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, você com certeza terá uma compreensão maior. Pode vir o vírus aí e tirar a sua vida, algo que você não enxerga, algo que está tirando a vida de muitas pessoas no mundo. A vida é como vapor, é passageira. Isso aqui é algo pequeno perto daquilo que ainda virá. Nós aguardamos
novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Nós estamos apenas aqui passando por um período, esse período é curto, irmãos, é curto demais. Não tem como, se nós colocarmos o tempo perto da eternidade, é breve, é pequeno. Isso Jesus está dizendo de forma clara aqui. Jesus está dizendo, continuamos lendo para você ver. A palavra de Deus é maravilhosa. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que é ganhar tudo nesse mundo se você perderá a sua alma? Você está na antessala da vida verdadeira. Você ainda não entrou na vida que você viverá para sempre. Você pode ganhar tudo aqui. Tudo. Mas não vale de nada se você perder a sua alma. Você pode ter tudo aqui, toda a riqueza, tudo que você pode conseguir, mas se você não olhar para a necessidade da sua alma, e só Jesus ele pode te dar a vida eterna, se você não olhar para isso, o que será de você? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que o dinheiro pode fazer? Pode comprar uma bela casa, pode comprar um belo carro, nessa vida passageira, pequena, mas não pode fazer nada, nada, e absolutamente nada pela sua alma. Você não pode comprar a sua alma com dinheiro, você não pode comprar a sua alma com prata e com ouro, e graças a Deus, Pedro e João, ali na templo, na porta formosa do templo, eles ofereciam algo ao homem que poderia resolver o problema da sua alma, Jesus Cristo, o Nazareno. Porque o Filho do Homem virá. Jesus falou a respeito dos benefícios. Você não vai perder a sua vida, mas vai achar. Você não pode dar nada para comprar a sua alma, precisa de Deus, precisa de Jesus. E ele ainda diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Nós aqui, irmãos, somos perseguidos, difamados, caluniados. Alguém aponta o dedo para nós e fala, aquele ali é um povo sem instrução, um povo que está sendo enganado. Mas nós esperamos uma recompensa da parte de Deus. Jesus virá. E a Bíblia diz que ele tem consigo o seu galardão. E o que é mais glorioso, meus irmãos, e quem entende a sua pequenez, e quem entende o quanto é dependente de Deus, glorifica com isso. Jesus disse que ele vem trazendo consigo o seu galardão. A Bíblia diz que ele vem trazendo consigo o seu galardão, para dar a cada um. Você pode passar por toda dificuldade, você pode sofrer. Talvez aqui nós não estamos enfrentando ameaças de morte por enquanto. Conforme o tempo se aproxima da vinda do Senhor, a Bíblia diz que um dos sinais seria a perseguição por causa do nome do Senhor. Mas uma pergunta que eu faço para você que está aí nos assistindo: vale a pena servir a Deus? Vale a pena seguir a Jesus? Mesmo se esforçando, mesmo sofrendo, mesmo sendo dificultoso muitas das vezes, vale a pena? Nós estamos aqui, irmãos, não para ganhar a salvação. Eu falava com o irmão, interessante, muitas pessoas vão para a igreja, fazem isso, jejuam, oram, porque elas querem alcançar a salvação. Mas a sua salvação não é alcançada através da realização de obras.
O pastor Teotônio não dirige essa igreja com um peso enorme nas costas, porque ele quer ganhar a sua salvação, simplesmente. Ele é salvo. Eu falava para o irmão, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Não é porque nós estamos buscando a salvação, porque Jesus já garantiu a nossa salvação. Nós estamos aqui porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E nós queremos de alguma forma agradar a Deus, fazer algo que glorifique o nome do Senhor. Nós queremos ser agradáveis a Deus. Havia um sacrifício que era derramar sobre o sacrifício já existente. E Paulo fala a respeito disso. Ele fala que esse sacrifício, me foge à mente o nome agora, os irmãos aí, teólogos sabem, o sacrifício que era derramado, algo que era derramado sobre o sacrifício. Sim, meu irmão? Espargido, algo que era espargido, o líquido que era derramado, Paulo está dizendo que ele é aquilo, sobre o sacrifício de Jesus. E quando aquilo era derramado, subia um aroma, subia um cheiro agradável. O que Paulo está dizendo é que ele quer entregar a sua vida para ser um sacrifício a Deus, para que quando o sacrifício for queimado e a fumaça subir até as narinas de Deus, o cheiro seja agradável. O que nós queremos aqui é agradar a Deus. Nosso objetivo maior aqui não é ganhar algo da parte de Deus material, algo que é perecível. O que nós queremos aqui é agradar a Deus. Eu quero entender que Deus está contente comigo. A maior riqueza de um crente é entender que Deus está contente com ele. É Deus olhar para ele e dizer: filho, eu me agrado de você.